O assunto hoje é saúde, qualidade de vida e bem-estar. E é claro que sobre isso eu vou conversar com o meu querido Alberto Santini Filho, que está aqui com a gente. Seja bem-vindo ao Ponto de Encontro. É um prazer estar mais uma vez com vocês, com todos os nossos telespectadores, e hoje falando um pouquinho mais sobre as técnicas do novo Instituto Santini aqui de Santos, vai ser bem legal. O espaço é novo aqui, né, Alberto? O espaço aqui ele foi inaugurado uma semana antes de começar a primeira quarentena da pandemia. Agora tem que classificar, né, a primeira. Aí fica bem marcado, mas já vem tendo bastante sucesso, bastante procura. E eu aqui agora em Santos, com todas as técnicas que eu já utilizava em São Paulo há 30 anos, que antes aqui eu trabalhava muito só com a terapia ortomolecular, que é o carro-chefe. O carro-chefe. Mas agora nós implementamos todas as técnicas, como a acupuntura, toda a área da medicina tradicional chinesa, que é a acupuntura ventosa, eletroestimulação, acupuntura com e sem agulhas. Olha. Tem a parte da micropigmentação capilar, a micropigmentação de areolas, tem a camuflagem de estrias e cicatrizes. A auriculoterapia você faz? A aurículo, eu dei inclusive aula há muito tempo em São Paulo sobre essa técnica. Eu acabei fazendo cursos da medicina de acupuntura, não só no Brasil, em vários cursos, como ISBEMO, SEATA, ABA, BAA, foram vários cursos. E depois eu acabei fazendo uma especialização que se chama Medicina Chinesa Avançada, que é como se fosse uma pós-graduação na área da medicina tradicional chinesa na Universidade de Fujian, que fica na China. Aí eu acabei fazendo esse curso lá, completei com todas as técnicas. Como que foi essa experiência na China, Alberto? Isso na década de 90, bem no começo, não foi fácil, foi bom para o aprendizado, mas morar lá naquela época não foi muito fácil, principalmente que era um país, não era a China de hoje, né? Que hoje você vê que ela cresceu muito. A própria cidade que eu morei, que chamava Fuzhou, ficava no estado de Fujian. Se você for nessa cidade hoje, ela é totalmente diferente do que eu fiquei na época. Inclusive eu peguei aquela fase de transição, onde estavam aqueles milhões de guindastes, eles estavam transformando a China. Mas não foi fácil, valeu pelo estudo e pelo aprendizado, e pelo que eu pude trazer aqui para o Brasil através de técnicas que são impressionantes, né? Claro, com essa experiência, com essa vivência toda, o interessante é que a pessoa que te procura aqui no seu consultório, você pode dar um 360 nela, né? Sim, normalmente eu costumo usar um carro-chefe de alguma técnica, mas havendo a necessidade eu posso associar com outras técnicas de meu conhecimento. A acupuntura, ela tem alguma contraindicação ou não? Não tem contraindicação. Assim, só com eletroestimulação, eu não faço em pessoas que têm o marca-passo, aí nesses casos sim. Criancinhas, eu já tive pacientes a partir de 6 dias de idade. Tá? Hoje existem muitas técnicas, porque normalmente o pessoal pensa na acupuntura agulhas. Eu penso isso, né, Alberto? E eu sou uma pessoa que tem medo de agulha, mas não é só com agulha, né? Não, hoje tem muitas técnicas. Tem por exemplo, você pode usar na auricular, você pode usar semente de mostarda, esferas de metal, esferas de prata, tem várias opções no pavilhão auricular. No corpo, você pode usar eletroestimulação, tem vários tipos de aparelho, eu tenho diversos. Hoje existe uma técnica que é impressionante, que nós chamamos de técnica de stipper. O stipper é uma pastilha que ela é feita à base de silício e quartzo, onde você coloca, por exemplo, essa pastilhazinha no ponto de acupuntura, coloca um micropor e a pessoa vai para casa com isso. É que nem quando a pessoa faz auricular com esferas, por exemplo, só que essa você usa nos pontos da acupuntura sistêmica. E o resultado é simplesmente incrível. Ele é incrível, inclusive você trata os pontos da acupuntura, mas você pode tratar pontos extras, existem pontos extras, pontos de dor. Para pontos de dor, se você olhar hoje no YouTube, você vai ver vários profissionais. E em quanto tempo que a pessoa começa a sentir o resultado? Por exemplo, está com muita dor, tem a pessoa que tem bursite, por exemplo. Varia muito de metabolismo. Eu já vi pessoas chegarem, deitarem na maca de um jeito e sair falando, nossa, o que é... Na hora? Já vi isso várias vezes, assim, a gente pode usar várias técnicas, usar ventosa, nós associamos várias técnicas dentro da tradição chinesa para conseguir o melhor benefício. Às vezes pode associar a um fitoterápico para a pessoa usar em casa também, que são ervas medicinais, mas isso é o que eu falo, depende de metabolismo. Por isso que eu faço sempre uma acupuntura em tratamentos, não exagerando em número de sessões para ver como o paciente está respondendo. Por exemplo, 6 sessões. Teve algum resultado? Opa, técnica boa para o paciente.
Não tem. Eu muitas vezes indico, passo para outra técnica. Porque não adianta. Eu falo que sempre o melhor tratamento do mundo é aquele que serve para o paciente. Exato. Então, para um vai ser acupuntura, para outro vai ser ortomolecular, para outro vai ser alopatia. Por isso que eu falo que o dividir para somar é o interessante, contanto que no final a pessoa fique boa. Isso que é o legal do teu consultório, porque a pessoa chega aqui e se você entende que de repente aquele tratamento específico não é mais adequado para ela, você consegue. Semana passada mesmo, teve uma paciente que ela vinha com um caso que depois a gente vai falar mais no segundo bloco, mas ela veio pelo emocional, em estado de depressão, pelo momento que estamos vivendo, e ela veio querendo tratamento com acupuntura. Mas eu fiz a avaliação das duas formas. Eu comentei com ela, ó, com a acupuntura será feito isso, isso, isso. Aí eu fiz a parte química. E pela química eu inverti, eu comecei a contar para ela porque que eu ia tratar. Aí ela já começou a ficar impressionada com a avaliação. Porque eu falo, ó, já que nós vamos te tratar, para equilibrar não só a sua energia, mas seu corpo físico, o ser humano, por ser um espiritualista, eu não vejo a pessoa só como matéria, mas sim como matéria, energia e consciência. Energia condensada, então, né, no caso dela, você ia tratar o sintoma, mas estava faltando elementos químicos relacionados ao metabolismo e à parte emocional. Então, aí ela acabou optando pela... E eu indiquei, ela perguntou qual que seria a melhor opção, aí eu indiquei, no caso dela, a ortomolecular. Claro, porque a pessoa confia em você, né? Quando entende que você conhece tanto sobre tantos aspectos, né? Sim. A auriculoterapia, é verdade que na nossa orelha a gente tem a correspondência do nosso corpo inteiro? A aurículo, se você for pensar, isso aqui é um feto. Olha! Isso aqui é um feto de ponta cabeça. Tá? Só que o que acontece? Por exemplo, você pega a parte da cabeça, a parte respiratória, a parte digestiva, a coluna, a parte das pernas. Então aqui é um feto de ponta cabeça. E nós temos pontos, só que aí eu fiz diversos estudos na acupuntura auricular. Porque existe a acupuntura que é o ponto, que é o que nós aprendemos normalmente, mas também existe o estudo de meridianos do pavilhão auricular. Peraí, Alberto. Meridianos do pavilhão auricular? Meridianos. Não tem os meridianos do corpo? Existem meridianos, estudos de meridianos no pavilhão auricular. Existem várias técnicas. Tem técnicas da medicina, técnica que vem da China, mas existe técnica constitucional, que nós chamamos que seria a técnica da Coreia. E eu uso muito também a da França, que veio de Solier de Morin, que foi por onde entrou a medicina chinesa no Ocidente. Isso lá no início do século passado, ele foi um médico que morou na China, e quando ele era francês, aí ele veio e introduziu isso na França, e daí espalhou para o Ocidente. Eu, inclusive, também na década, bem no início de 90, logo depois que eu voltei da China, eu tive a oportunidade de fazer alguns cursos na França e na Bélgica. Olha. Que na França eu fiz a ortomolecular, mas lá também teve o curso de acupuntura, e na Bélgica eu estudei com o François Beyens, que foi um dos alunos do Solier de Morin, que já era um senhor. Que legal. E aí eu aprendi várias técnicas, e tem muitas técnicas de acupuntura que foram desenvolvidas também na França. Porque não é porque o chinês começou com isso há 5.000 anos atrás, que outros países não vêm fazendo testes e pesquisas e descobriram, por exemplo, eficácias. Sim. Por exemplo, você usa um ponto, que pode ser um ponto, por exemplo, de útero, tá? Mas também viram que aquele ponto seria bom para o joelho. Então começaram a fazer essas pesquisas e eu acabei fazendo todas, tanto a chinesa, quanto a coreana, quanto a francesa. É quase a ONU, né, Alberto? Agora deixa eu te perguntar uma outra coisa. As pessoas geralmente procuram mais porque tem uma queixa específica, né? Sim. Mas não é só o caso, né? A pessoa pode todas procurar as também. técnicas que eu trabalho, eu não analiso só queixa específica. Seja pela acupuntura, ou seja pela ortomolecular, eu sempre analiso o contexto geral. Sim. Até porque tanto na terapia ortomolecular quanto na medicina, que seria a tradição da China, você não analisa só o pedaço, você analisa o contexto. Sim. Tanto a pessoa, dentro de personalidade, emoções e parte física. Isso. Então é como se fosse construir um prédio. Você não vai mexer só no terceiro andar, você mexe no prédio inteiro. Claro, e não é porque a pessoa, de repente, não está com alguma dor, alguma queixa específica, que ela não possa também procurar você para ter mais qualidade de vida, não é isso? Sim, para dores, inclusive, aí eu, dependendo do caso, eu uso muito a técnica da acupuntura, mas também existem técnicas, existem estruturas químicas de oligoelementos, que nós vamos falar daqui a pouquinho, que estão direcionadas também à parte de articulações.
E a articulação, muitas vezes, o que dói não é só problema ósseo, porque se eu estou com problema nos ossos, está refletindo também em tendões, músculos e nervos, e vice-versa. Então você tem que analisar sempre o geral em cima de uma dor. Agora, Alberto, só para a gente encerrar esse assunto da acupuntura, da Sim. terapia, da auriculoterapia, as questões emocionais, as questões emocionais também podem ser sanadas? Sim. Você analisa, é como eu falo, existem pontos para ansiedade, pontos para depressão. Eu, nesse ponto, gosto muito da terapia ortomolecular, porque eu vejo que o índice de satisfação, no geral, a porcentagem de satisfação para emoção, eu vejo bastante assim, resultados melhores, vamos dizer assim, dentro da visão da terapia ortomolecular. Mas, é como eu falo, cada paciente é nós temos que analisar ele do jeito que ele precisa e de acordo com a técnica que seja melhor para ele. Isso que é muito legal, Sim. o tratamento que você faz aqui, Alberto.